Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso assunto aí de atividade? Vamos? Então, o que a gente vai falar? Um pouquinho de força, leis de Newton e máquina simples. Então, a gente vai começar pela força. O que é a força? A força é uma grandeza da física, que ela é medida usando a unidade de Newton, né? E ela vai ter alguns tipos de força, de atuações, melhor dizendo. Então, ali, a gente tem uma força chamada força da gravidade, que age sempre puxando os nossos corpos para baixo. E essa força está atuando sempre. Você aí sentado, eu aqui sentada falando com vocês, tem essa força da gravidade agindo sobre o meu corpo. E ela está me puxando para baixo. Essa força que puxa a gente para baixo, a gente chama ela de força peso, tá? Que vai ser correspondente à massa de cada um desses corpos. Então, o meu corpo ou de vocês está fazendo essa força peso no local que vocês estão sentados e tem uma força normal agindo contrariamente e me mantendo ali. Essa força normal, ela precisa ser igual à minha força peso, porque se ela for menor, esse objeto no qual eu estou sentada não vai aguentar e eu vou cair. Então, essa força ela precisa ser igual. Ela não pode ser menor e nem precisa ser maior. Ela é igual à força-peso do objeto, tá? É uma força somente para segurar. Ou quando vocês erguem algo, vocês vão fazer uma força muito maior. Vocês fazem a força necessária para mover aquele objeto, tá? A gente tem também a força elástica, que é aquela força que vai movimentar e ter a mesma intensidade na ida e na volta, os valores são o mesmo de intensidade. E a gente tem a força atrito, que é uma força contrária à força que a gente faz geralmente para empurrar algum objeto, dificultando às vezes o nosso movimento, e ela vem de maneira contrária. A força resultante, e essa eu quero que vocês prestem bem atenção. Por quê? É aquele exercício das caixinhas. Então, a força resultante, ela vai ser duas ou mais forças agindo sobre um objeto, sobre um corpo. E essas forças, elas podem ser no mesmo sentido, ou seja, irem no mesmo sentidinho, ou irem em sentidos opostos, tá? E como é que a gente vai saber qual é o valor dessas forças resultantes? Quando essas forças estão caminhando no mesmo sentido, a gente pega esses valores e une eles, ou seja, a gente faz uma soma. Por exemplo, duas forças subindo, elas estão com um valor, uma de 40 e uma de 20 newtons. O que eu vou pegar com esses valores? Eu vou somá-los, dando um valor final de 60 newtons, que é a unidade, tá? E a flechinha, o vetor, prof? O que eu faço com esse vetor? A gente não pode esquecer de colocar ele, porque é ele que indica a direção que essa força resultante está se locomovendo. Então, essa força, como ela está indo para o mesmo sentido, não tem erro. A gente vai colocar a flecha para cima. Se a força dá um valor igual a zero, aí não precisamos colocar flecha, tá bom? Mas se uma força está indo para cima no valor de 20 newtons e sofrendo uma força para baixo de 40 newtons ali, estão em sentidos opostos. O que eu vou fazer? Vou pegar essas duas forças e irei subtrair. Então, eu pegaria o 40 menos o 20 e vai dar o quê? 20 newtons. Porém, a força maior era para baixo. 20 para cima, 40 para baixo. Então, esse vetor, essa flechinha, vai ficar em que sentido? Para baixo. Por que para baixo? É onde vai ter a maior força, onde era a maior força antes de subtrairmos na força resultante. Tá bom? Lembrando, caixinhas, flechinhas para o mesmo sentido, somamos, flechinhas em sentidos opostos, subtraímos. Não podemos esquecer de colocar a unidade de força, que é o N de Newton.
e nem esquecer de indicar o vetor, que é a flechinha, que indica a direção que essa força está indo, tá bom? Leis de Newton, temos 3. A primeira, que é a lei da inércia, a segunda, da dinâmica e a terceira, da ação e reação. A primeira lei da inércia é aquela que todo corpo em movimento ou em repouso, ele tende a permanecer no seu estado até que uma força externa haja sobre ele. Como assim? Estou dentro do carro, tá? Se eu estou parada, eu estou em repouso. Quando esse carro acelera, o que acontece com o meu corpo? Ele tende a ir para trás, porque ele acha que ele tem que permanecer em repouso, ou seja, ele tem que permanecer no mesmo lugar que ele estava. Por isso que o carro arranca e a gente geralmente vai para trás. Já no caso contrário, o carro está em movimento, seu corpo está em movimento. Quando dá aquela freada, que é aquela força externa agindo sobre ele, o que acontece com o teu corpo? Ele vai para frente, porque ele acha que ele tem que permanecer em movimento. Então é isso que a lei da inércia diz. Um corpo em movimento permanece em movimento, um corpo em repouso permanece em repouso, até que uma força externa haja sobre eles, alterando esse estado, tá? Segunda lei de Newton, lei da dinâmica, a lei da fórmula F igual a massa vezes aceleração. O que isso quer dizer? Que você precisa aplicar uma força maior proporcionalmente à massa desse objeto. Por exemplo, quanto mais pesado for um objeto, maior a força que eu vou ter que aplicar para que ele entre em aceleração, ou seja, para que ele entre em movimento. O aceleração aqui não é só o acelerar do carro, pessoal. É o colocar em movimento qualquer objeto. Se eu pegar uma borracha e mover ela de local, eu estou acelerando ela, estou colocando ela em aceleração, colocando ela em movimento. Então, para que eu coloque um objeto em movimento, eu preciso aplicar uma força para ele se mover, para ele sair do repouso. E essa força é proporcionalmente, diretamente ligada, melhor dizendo assim, à massa. Então, ela é proporcional à massa. Se eu tenho lá uma caixa de papelão vazia e uma caixa de papelão cheia de livros, eu vou aplicar uma força maior em qual das caixas? A vazia ou a cheia de livros? A cheia de livros. É a que tem mais massa, então eu aplico uma força maior para mover aquele objeto. Tudo certo? Terceira lei de Newton, ação e reação. Para essa lei, todo o movimento, ou seja, toda ação, vai ter uma reação contrária e de mesma intensidade, tá? Por exemplo, quando eu estou caminhando, o meu andar, ele gera uma ação e reação, um pisar e um levantar do pé, gerando essa mesma intensidade nos dois sentidos. Quando eu atiro, dou um tiro, uso um canhão, ele vai estar reagindo na ação ao lançar esse projétil, né, essa bala, e a reação naquele momento que volta para trás. O estilingue. Quando eu puxo o estilingue, eu estou fazendo uma ação. Quando eu solto ele, ele volta numa reação, lançando a bolinha para longe, usando também o princípio da força elástica. Então, para ação e reação, são duas forças de mesma intensidade, ou seja, de mesmo valor, agindo em sentidos contrários. Agora vamos para a última parte, que são as máquinas simples. Nós temos a roda, que foi a primeira a ser inventada e aquela que vai ajudar no deslizamento de objetos, ajudar no nosso deslocamento. A gente tem a alavanca, que a alavanca tem aquela frase, me dei um ponto de apoio, né, que eu moverei o mundo, né, que Arquimedes falou, que ela vai funcionar com o princípio do equilíbrio, ou seja, o objeto ele precisa estar mais próximo do ponto de apoio para que eu aplique uma força menor na minha haste para fazer o movimento. Ou seja, eu consigo mover os objetos colocando ele próximos a um ponto de apoio
pois eu diminuo a minha força aplicada juntamente com o ponto, me dando uma força a mais. A polia, ela vai dividir nossa força pela metade, porque a gente não precisa fazer um movimento para cima, contrário à força da gravidade. Não, a gente vai fazer o movimento no mesmo sentido que essa força, puxando esse objeto, essa corda para baixo, e o objeto sendo erguido. A rosca, ela vai ser uma máquina simples que vai ajudar tanto na fixação, perfuração e vedação, ou seja, fechamento dos objetos, facilitando o movimento apenas do rosquear, sem aplicar muita pressão ou precisar do vácuo para vedação, tá bom? E o plano inclinado, para a gente fechar, ele vai ser a rampa, a famosa rampa, que vai ter acesso a ajudar na acessibilidade e diminuir assim uma força aplicada para mover algum objeto para um ponto mais alto, tá? Não tendo que erguer assim esse objeto, apenas empurrá-lo. Combinado? Beijo, meus amores.